Eu fiquei muito surpreso com os comentários positivos do meu vídeo explicando o que aconteceu com Digimon Ghost Game. Então eu decidi continuar com esses vídeos focando na história de desenvolvimento das séries de Digimon. Nesse caso, a história de Digimon Adventure 02. Eu sempre achei curioso o misticismo por trás de Digimon Adventure 02. Nas vezes que eu fui atrás de análises sobre essa temporada, eu sempre encontrava alguns comentários de que o desenvolvimento dessa temporada foi conturbado. Falam que houve brigas entre os roteiristas, que arcos foram comprimidos, ignorados, mudados em cima da hora e muito mais. Se você for atrás disso, você vai encontrar muitas postagens de curiosidades sobre Digimon que compartilham essas noções. Por exemplo, você vai encontrar postagens que trazem informação de que o desenvolvimento de Digimon Adventure 02 começou antes mesmo do fim de Digimon Adventure, o que é verdade. Mas você também verá a mesma postagem dizendo que originalmente haveriam apenas 3 episódios de Digimon Adventure, o que é mentira. Desde o começo o plano era a série durar um ano inteiro. Tanto a informação de que 02 começou o desenvolvimento antes do fim de Digimon Adventure e que a duração de Adventure desde o começo foi de um ano, vem do mesmo livro, o Digimon Series Memorial Book Digimon Animation Chronicle, e uma sessão de entrevista com a produtora Hiromi Seki e 2 diretores. Ou seja, você tem tanto informações verdadeiras quanto falsas sendo espalhadas sem qualquer fonte, o que muitas vezes causa uma representação que vai totalmente contra o que realmente aconteceu. Sendo assim, como realmente foi o desenvolvimento de Digimon Adventure 02? Começando com Digimon Adventure, a primeira temporada foi produzida por Hiromi Seki, dirigida por Hiroyuki Kakudo e tinha Satoru Nishizono como compositor da série. Como expliquei num vídeo sobre o desenvolvimento de Ghost Game, o compositor da série é algo que poderíamos chamar de roteirista-chefe. Ele está em cargo de escrever o plot principal e ligar os roteiros dos outros roteiristas de episódios individuais, para fazer a série passar essa sensação que foi escrita por uma única pessoa, sendo que não foi. Mas em Adventure a estrutura foi mais aberta. Por mais que Satoru fosse o compositor da série, os personagens e temas foram divididos pelos roteiristas individuais. Por exemplo, Satoru em si ficou a cargo do Taichi, Yoshio Urasawa ficou em cargo da Mimi e Masaki Hiro ficou a cargo do Koshiro. Sendo assim, tem muitas coisas em Adventure que Satoru não saberia explicar. Nesse contexto, Kakudo agiu mais como uma pessoa em cargo de manter tudo junto do que o próprio Satoru. Falando sobre outros roteiristas, Genki Oshimura inicialmente foi chamada para ser roteirista para Sora. A equipe imaginava que uma mulher conseguiria escrever melhor os personagens femininos, mas depois Kakudo notou que ela era muito melhor escrevendo para os garotos, então ela foi transferida para esses episódios, até que na segunda metade de Adventure ela ficou responsável pelos vilões e ficou conhecida como uma expert dos vilões. Isso continuou em 02 e Genki se tornou uma das compositoras da série. Ela dividiu o cargo com Atsushi Maekawa. Enquanto Maekawa estava atrás da composição dos personagens principais, que eram os heróis, Genki estava por trás dos vilões, por exemplo, Oikawa. Ao que sabemos, nunca houve uma discordância entre os compositores. Eles tinham cargos bem delimitados e nunca demonstraram em qualquer entrevista qualquer tipo de discordância. Pelo contrário, as entrevistas com os membros da produção do anime sempre foram bem positivas devido ao método de produção que foi adotado para o anime. Sendo assim, por que é comum ouvir falar que houveram discordâncias dentre os roteiristas? Pela minha experiência com a fanbase, isso parece ter a ver com as expectativas dos fãs não indo na mesma direção da equipe de produção. Por exemplo, muitos criticam 02 como tendo muitos episódios soltos no começo, como se fossem fillers, e eles seriam a prova de que não havia um plano para a série por causa das brigas entre os roteiristas e coisas desse tipo.
Mas a verdade é que esses momentos foram previamente planejados pelo diretor da série, Hiroyuki Kakudo. Ele sabia que a história de Adventure até então teve uma escalação muito alta em relação ao perigo e ao nível das histórias. Elas estavam ficando muito pesadas. Então ele decidiu que Zero Two deveria ter um começo mais calmo e divertido. Mas conforme eles começaram a explorar mais os problemas familiares, a série inevitavelmente voltou ao nível da anterior e até mesmo ficou mais pesada do que a original, de acordo com o próprio Kakudo. Outro elemento comum que gostam de mencionar é o Oceano das Trevas do episódio 13, focado em Dagomon. É bem comum que digam que originalmente ele iria ter um foco maior na história de Zero Two e teve sua história comprimida por causa de brigas entre os roteiristas. Isso, claro, não é o caso. Para entender como esse episódio foi feito, temos que voltar para quando Digimon Adventure ainda estava sendo feito. Bandai dava enciclopédias de Digimon para a equipe do anime decidir quais Digimons queriam usar. Enquanto folheava uma dessas enciclopédias, Kakudo notou que Dagomon era muito parecido com Cthulhu. O diretor então perguntou a Kenji Watanabe, que era o desenhista-chefe da Wiz em Digimon, se a inspiração para Dagomon realmente era Cthulhu, e ele confirmou. Interessado por esse Digimon, Kakudo achou que seria interessante fazer um episódio no estilo de Chamado de Cthulhu, e pediu para Konaka escrever o roteiro do episódio. Entretanto, devido ao cronograma apertado dele, ele não poderia aparecer. Passaram alguns meses e o desenvolvimento de Zero Two começou, e agora o cronograma de Konaka estava mais aberto, e com isso ele teve a oportunidade de escrever esse episódio, e foi só isso mesmo. A base para esse episódio, agora se passando na era de Zero Two, já havia sido estabelecida pela equipe padrão do anime. Konaka apenas teria que escrever o roteiro, e foi isso que ele fez. Nunca houve qualquer plano para qualquer outra coisa envolvendo o Oceano das Trevas e Dagomon. Era apenas para mostrar que haviam locais estranhos de outras dimensões no mundo digital. Kakudo queria mostrar isso para depois explorar locais como Witchrain. De fato, Konaka acha estranho o quanto os fãs parecem interessados no episódio, sendo que ele não foi feito para ser nada de especial. Era apenas para ser algo divertido que dois amigos combinaram em fazer, mas isso explodiu muito além das expectativas das pessoas que trabalharam no anime. O uso posterior do Oceano das Trevas foi responsabilidade da Genki Yoshimura. Ela explicou em uma entrevista para os fãs que, como o conteúdo original foi escrito por Konaka e ele não havia compartilhado nada com a equipe principal, o tema estava simplesmente parado. Então, quando ela começou a escrever o passado de Ken, ela decidiu pegar o Oceano das Trevas e reintroduzi-lo, adicionando uma lore que seria o motivo da transformação do D3. E depois ele voltou a aparecer mais algumas vezes, mas como sempre, de uma maneira muito vaga, servindo apenas como uma ferramenta do roteiro. Afinal, não tinha qualquer plano para o oceano. No fim, fãs criaram expectativas desse elemento que, no fundo, nunca foi sequer planejado para ser importante. Um único elemento que sabemos que foi mudado foi o caminho da segunda metade. Originalmente, o plano era que o inimigo fosse um Digimon que tomou a forma do Imperador Digimon. Esse inimigo principal teria o poder de explodir e reduzir de tamanho. Como resultado, na batalha final, ele tinha ficado tão pequeno que ele não tinha mais um corpo físico e foi reduzido para ser apenas uma ideia. Essa ideia foi bem no começo barrada pela emissora, devido ao conteúdo não ser compatível com o horário de exibição. Assim que isso foi decidido, mudaram o caminho e introduziram o Arukenimon, Mumimon e finalmente Oikawa. Essa mudança não foi nada de última hora e já estava decidido desde o momento que Arukenimon foi introduzida. Falando apenas sobre a equipe do anime, eles apenas têm coisas boas a falar sobre seus trabalhos em Zero Two, ao menos em relação ao anime. Mas Zero Two, assim como Adventure, teve diversos desafios devido à sua natureza como uma franquia Media Mix. E é daí onde vieram as reais reclamações. De todos os elementos de Zero Two, um dos que eu mais vejo sendo discutidos é a relação entre o anime e os jogos de Ryo Akiyama. Algo muito comum que eu vejo sendo falado é que, na verdade, Digimon Adventure Zero Two não é uma sequência de Adventure, mas sim dos jogos do WonderSwan. Normalmente eu vejo pessoas usando isso como argumento para falar mal do anime, que ele foi terrível, querendo ignorar os jogos, criar contradições e coisas desse tipo. Sendo que a verdade é muito diferente disso. Mas para explicar, é importante organizar a linha do tempo da produção de Digimon Adventure e Zero Two.
Começando com Digimon Adventure, ele esteve em exibição de 7 de março de 1999 até 26 de março de 2000. Digimon Adventure 02 começou a ser pensado por volta do final do desenvolvimento do arco do Vandemon. Eles começaram a discutir no verão, por volta de agosto e setembro. Essa decisão de continuar Adventure foi consequência das altas vendas do Digivice. Por contexto, nessa época os episódios que estavam sendo exibidos eram do começo do arco do Vandemon. O filme Bokura no War Game foi exibido na Toei Anime Fair da primavera de 2000, no dia 4 de março. Por contexto, o episódio logo depois do filme ser exibido foi o episódio 51, Piemon, o Palhaço do Inferno. A primeira divulgação que eu consegui achar desse filme foi na edição de janeiro de 2000 da V-Jump. Mas é importante lembrar que, na verdade, o número que está na capa está 2 meses adiantado da época de lançamento. Então, se essa é a edição de janeiro de 2000, então o lançamento dela foi em novembro de 1999, por volta do final do arco de Tóquio. O primeiro jogo que trouxe a Akiyama Ryo foi Digimon Adventure Anode Tamer, que foi divulgado pela primeira vez na edição de dezembro da V-Jump, ou seja, no dia 21 de outubro de 1999, logo após o começo das discussões de Digimon Adventure 02. O jogo em si só foi lançado em 16 de dezembro de 1999, sendo que a sua versão complementar Cathode Tamer foi lançada em 20 de janeiro de 2000. Foi nessa época, antes mesmo do lançamento de Bokura no War Game, que as discussões começaram a ser feitas para o filme de verão de Digimon Adventure 02. E curiosamente, o plano para esse filme era justamente fazer o uso do Ryo. O jogo já tinha acabado de lançar e parece que haviam boas expectativas para fazer algo com ele. Então foi planejado que para esse novo filme, Ryo iria ser o personagem foco, mas os superiores não gostaram muito do clima do filme e pediram para mudar isso. Apesar de que o Ryo foi removido, muitos dos temas acabaram continuando, e o filme de verão ser estranhamente melancólico continuou. Mas falando sobre essa relação, não sabemos bem como essa história foi se desenrolar, mas sabemos bastante sobre o Ken. De acordo com Hiromi Seki, o Ken foi criado porque ela acabou lendo em um jornal sobre o caso de uma criança de 8 a 9 anos que pulou classes até chegar na Universidade de Columbia. E ela ficou pensando em como isso iria influenciar a vida de uma criança. E desse modo, eles decidiram um dos temas de Digimon Adventure 02. De acordo com Seki, isso foi a base de 02, sendo algo que ela apresentou desde as primeiras conversas preliminares. Sendo assim, podemos concluir que antes mesmo do primeiro jogo do Ryo ser lançado, já tínhamos o backstory do Ken sendo construído pela equipe do anime. Adventure 02 teve a sua primeira divulgação na V-Jump de 21 de fevereiro de 2000. 2 semanas depois, em 4 de março, teve o lançamento de Bokura no War Game. Nessa época, estava sendo exibido o final do arco dos Mestres das Trevas. E então, no dia 2 de abril, estreou o primeiro episódio de Digimon Adventure 02, aquele que herdou a coragem. No final do mês, temos a V-Jump com o primeiro anúncio do filme de verão de 02. Nesse caso, já estamos seguindo a história reimaginada para o filme. E 2 meses depois, temos o anúncio de Tag Tamers na V-Jump, com a promessa de que ele revelaria o passado de Ken e como ele se tornou o Imperador Digimon. Nessa época, o que estava passando na TV era a coleta dos Digimentals secundários. E claro, foi por aqui que eles já haviam decidido em não fazer a terceira temporada de Digimon Adventure. Os planos para Digimon Tamers já haviam começado. Então, tivemos o lançamento do filme em julho, Tag Tamers em agosto. E aqui já chegamos ao final do arco do Imperador Digimon. E temos o começo do segundo arco, onde temos a primeira olhada no passado de Ken e como ele se desenvolveu até se tornar o Imperador Digimon. E então, no dia seguinte, tivemos o primeiro anúncio de Digimon Adventure 02 G1 Tamers na V-Jump, o último dos jogos Ryo com a marca de Digimon Adventure. Depois disso, passamos por um tempo sem muitas novidades. Tivemos o anúncio de Vingança de Diaboromon em novembro, e por fim, G1 Tamers foi lançado no Japão em dezembro. O episódio 43, com a outra parte do flashback do Ken, foi exibido em 4 de fevereiro. 2 semanas depois, teve a primeira divulgação de Digimon Tamers na V-Jump. No final do mês, tivemos o lançamento do novo filme de 02 e então o final de 02.
Com isso, terminamos essa retrospectiva de algumas histórias que carregam a marca Digimon Adventure Zero Two. Quando estamos falando do desenvolvimento de algo como um anime, muitas coisas são decididas meses antes de serem exibidas, e decisões de longo prazo são feitas com quase um ano de antecedência, o que para séries anuais é basicamente quase todo o tempo de exibição. Enquanto Digimon Adventure Zero Two estava exibindo o debut do Pai Dramon, Konaka já estava discutindo com Shinji Aramaki a forma que os humanos deveriam aparecer dentro dos Digimons quando eles chegassem no Corpo Supremo. Claro, a história em si desses episódios não estava escrita tão cedo assim, mas o planejamento e a decisão de mercado muitas vezes são bem no começo da série, e isso são tudo que muitas equipes têm para se basear. Afinal, o compartilhamento de informação dentre as equipes não é instantâneo e não é contínuo. Nesse caso, as discussões acontecem muitas vezes apenas no planejamento. Se algo muda no projeto de alguma equipe, não tem como refletir essa mudança na maioria das vezes. Se você já se perguntou por que jogos de Digimon sempre parecem estar atrasados com os Digimons lançados de outras mídias, esse é o motivo. A Buu adoraria criar um jogo com todos os Digimons, mas os Digimons que vão aparecer no jogo são decididos logo no começo e não podem ser mudados depois dessa fase inicial. Se outro produto é lançado depois disso, introduzir um novo Digimon, mesmo que faça sentido para esse jogo e mesmo que o jogo apenas saia um ano depois, não pode ser feito. No caso de Digimon Adventure Zero Two, nós sabemos que o desenvolvimento começou muito cedo. Digimon Adventure mal tinha chegado na metade durante a exibição e Zero Two já estava sendo discutido. Nisso, o primeiro jogo do Ryo também já deveria estar em desenvolvimento, e Bokura no Wargame também. Como Ryo aparece em Bokura no Wargame e Miyako também, é possível que essas referências tenham sido feitas relativamente cedo na produção, mas isso é incerto. O primeiro filme de Digimon Adventure não foi produzido inicialmente como uma prequel. Pelo contrário, a história já havia sido decidida e não teria conexões com o anime. Depois que a equipe do anime tinha decidido qual seria a história, Hiromi Seki apareceu para o diretor Mamoru Hosoda e pediu para ele adicionar referências aos personagens do anime, mas eles não estavam lá no primeiro storyboard, então é incerto qual é a natureza das referências ao Ryo e a Miyako. Mas o que nós sabemos é que o contato entre as equipes era praticamente nulo. A única coisa que temos certeza é que existia um certo contato da equipe do anime com a dos VPETs. Mas a equipe do anime não tinha uma comunicação precisa com a equipe dos filmes. Por exemplo, em Bokura no Wargame, elementos que contradizem as configurações planejadas do anime são inseridas. E com a equipe do WonderSwan é a mesma coisa, e temos confirmação pelo próprio Kenji Watanabe. De acordo com ele, havia uma divisão na Wiz dentre as equipes. Tinha aquela que fazia os bichinhos virtuais, o que incluía o Kenji Watanabe e o Makoto Kitagawara, e havia uma equipe só para o WonderSwan. E eles não tinham membros em comum. No máximo, o Kenji aparecia para desenhar um Digimon novo para o WonderSwan. Mas era só isso. A equipe do WonderSwan criava novos elementos de lore sem se comunicar com a equipe dos Virtual Pets. Então eles não tinham ideia do que estava acontecendo nesses jogos. Quanto ao anime, apenas havia uma conexão. Hiromi Seki ajudou a construir o Ryo no primeiro jogo, mas fora isso, ela não teve muita relação com jogos. O plano de fazer um filme usando o Ryo foi talvez o mais próximo que ela esteve com o personagem, e talvez essa seja a chave para entender a conexão do Ryo com o Zero Two. De acordo com Seki, os flashbacks com Ryo foram na verdade uma referência ao plot inicial do filme de verão, não aos jogos. De acordo com ela, a história do Ryo era um plot imaginário que eles tinham feito e se perdeu. Tudo o que eles fizeram foi fazer uma referência a isso. Possivelmente, o que aconteceu é que assim como a Node Tamer e Katode Tamer tiveram uma conexão com Bokura no Wargame, haviam planos para Tag Tamers ter uma conexão com o filme de verão. E quando o plot do filme foi mudado, a equipe dos jogos continuou com seu planejamento como se nada tivesse acontecido, o que de fato
não é incomum e viria a se repetir nos próximos anos. Em julho de 2001, lançado o jogo Digimon Tamers, Digimon Medley, que de acordo com Konaka, foi feito para se ligar no planejamento inicial que a Wiz tinha feito para Tamers, o que incluía as 4 bestas sagradas e os vilões finais. Mas o Konaka acabou conversando com a Wiz e o final de Tamers foi mudado para o do The Reaper. Claro, a equipe do jogo já estava fazendo um jogo baseado no final original, e eles não podiam mudar isso só porque não ia ter mais uma conclusão no anime. No planejamento de D1 Tamers, o jogo que seria a sequência era Network Tamer, uma história que se passava no passado do mundo digital, com o Ryo se tornando o parceiro de um Impmon. Possivelmente, isso foi planejado na época que o Impmon ainda era para ser o protagonista de Digimon Tamers, seguindo a tradição do Ryo se tornar o parceiro dos Digimons dos protagonistas do anime. Claro, Ryo viria a se tornar o verdadeiro parceiro de Monodramon, mas quando Hiromi Seki respondeu sobre as conexões do Ryo na V-Jump, isso muito depois de Brave Tamer ter saído, ela na verdade respondeu a conexão falando que depois de D1 Tamers, Ryo foi jogado para o outro lado do espaço-tempo e perdeu a memória, e então se encontrou com Takato e os outros. Isso não é nada parecido com o que aconteceu com Brave Tamer. Ryo sim perdeu a memória, mas ele foi passar no mundo de ENIAC. E nunca em um momento em Brave Tamer ele foi passar no mundo de Tamer de forma permanente. É possível que ela na verdade esteja se referindo ao plot inicial de Network Tamer, mas quando a história foi mudada com Brave Tamer, ela simplesmente nunca foi atualizada quanto à mudança. A verdade é que desenvolvimento multimídia é muito complicado, o planejamento é muito importante e existem muitas limitações de tempo. Infelizmente, o jeito que essa falta de comunicação entre as equipes foi entendida pelos fãs é que a equipe do anime ativamente criou contradições com os jogos, fazendo retcons e mudando o que foi estabelecido, sendo que isso está longe de ser o que aconteceu. Na verdade, de acordo com a própria Hiromi Seki, ela colocou muita pressão no Kakudo e os outros roteiristas para constantemente atualizarem seus roteiros e corrigir contradições, não só com os jogos, mas também com os filmes. Vamos lembrar que originalmente nem mesmo Bokura no Wargame era algo que se encaixava com o anime. Essa pressão foi tanta que foi uma das razões de por que a equipe decidiu parar Adventure em Zero Two. Eles sabiam que sem nenhuma mudança estrutural, essas contradições apenas iriam acabar aumentando junto com o trabalho deles. E realmente, nos próximos projetos, nada mudou. E até hoje Digimon sofre dessas contradições. Mas por algum motivo, a comunidade de fãs de Digimon ativamente coloca a equipe do anime como os vilões nessa história, sendo que eles foram ativamente os mais prejudicados com isso. Na maior parte das vezes, eles começaram as histórias antes, criando os personagens e temas. As mídias alternativas como jogos começaram a ser feitas depois desse planejamento original, usando esses materiais do começo para expandir o mundo. Esses jogos, por sua vez, não foram feitos obedecendo 100% do que foi planejado pela equipe do anime, por razões já explicadas, e isso por sua vez causou as contradições. Possivelmente a equipe do anime tinha algumas notas referentes ao que iria acontecer. Quem era uma criança foi para o mundo digital com o Ryo. Nessas aventuras, ele foi infectado por algo que viria afetar o seu desenvolvimento, influenciando ele a se tornar o Imperador Digimon. Mas apenas isso, sem maiores detalhes. Apenas para a equipe dos jogos poder desenvolver e criar uma história própria. No fim, apenas sabemos que o time do WonderSwan basicamente não mantinha contato com a equipe dos animes, ou mesmo dos Virtual Pets. E de fato, uma das primeiras contradições a ocorrer foi feito pela própria equipe dos jogos do WonderSwan, contradizendo Bokura no Wargame. A verdade é que toda essa situação é muito complicada, e acho que muitos fãs não são justos ao culpar certos membros da produção que simplesmente não tinham poder nenhum sobre o que estava acontecendo, e até mesmo inventando mentiras sobre o que eles falaram. Muitos chegam a dizer que Kakudo era muito controlador e odiava qualquer trabalho que ele não fez, sendo que isso está longe de ser verdade. Kakudo é simplesmente alguém que não gosta de se meter em algo que ele não tem controle. Afinal, ele quase nunca está no controle. Ele é conhecido por dirigir Digimon Adventure e X-Evolution, mas ele detesta dirigir séries em
inteiras porque ele não se vê como um líder de projetos de longa duração. O que Kakudo costuma fazer é deixar bem claro o que foi que ele fez, e sendo assim, ele tem responsabilidade e o que ele não fez. Ele já disse que, por exemplo, Bokura no War Game e os filmes do Wallace não eram relacionados ao que ele fazia, então qualquer coisa que acontecia lá, ele não tinha controle e não estava ligado aos planos de Adventure. Isso não é ele espalhando ódio para esses filmes, isso é ele deixando claro que como esses projetos não foram feitos pela mesma equipe e não tinha comunicação, então os filmes iriam contradizer o anime e vice-versa. Ele não tem como solucionar isso porque foi como esses projetos foram feitos. Quanto ao Ryo, ele mais uma vez nunca esteve relacionado com jogos. Ele até mesmo ficou surpreso quando Hiromi Seki confirmou a relação dos jogos e a ligação com Adventure e Tamers. Ele não tinha como saber porque nunca foi algo que chegou nele depois que ele saiu da direção. A falta de comunicação é a origem de muitas contradições, mas não é algo feito por malícia. Simplesmente não tinha outra opção pela falta de organização das equipes e uma produção unificada. Eu diria que isso é diferente de algo como os filmes recentes produzidos pelo Kinoshita e dirigidos pelo Taguchi. Os novos filmes são projetos isolados que foram feitos praticamente anos depois que todos os projetos relacionados ao clássico Adventure já acabaram. Sendo assim, qualquer contradição é algo proposital, como confirmado pelo Taguchi e Shimomura em várias entrevistas. Concluindo, o quão complicado foi o desenvolvimento de Adventure Zero Two dentro da equipe do anime foi na realidade muito simples. Existem mitos que houveram discussões entre roteiristas e que não sabiam qual era a direção da obra, sendo que na verdade eles sabiam muito bem para onde seguir quase que desde o começo, e todos tiveram uma grande experiência fazendo Adventure Zero Two. Houveram sim algumas complicações no meio do caminho, mas eles vieram de fora da equipe do anime, como os jogos e os filmes. Mas nada disso surgiu por malícia ou algum objetivo de destruir qualquer coisa. Foram apenas consequências de projetos grandes de muitas equipes fazendo algo com pouca comunicação. E a falta de uma pessoa a cargo de toda a franquia para manter uma consistência. Eu espero que isso tenha respondido dúvidas que as pessoas têm em relação à produção de Digimon Adventure Zero Two. O próximo vídeo dessa série, seguindo essa estrutura, vai ser sobre o desenvolvimento de Digimon Tamers. Existem muitos detalhes interessantes sobre a produção dessa série, então espero que vocês estejam ansiosos para ver o próximo vídeo. Então, até a próxima!